pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é o auxílio para a solução dessa atividade aqui, sobre proporcionalidade entre grandezas. Tá? Então, antes de começar a fazer a lista, né, vamos falar sobre proporção. Então, tá aqui. Essa atividade que é destinada, ela é conteúdo do 7º ano, né, e vai servir de revisão para os 9º anos, tá? Então, vamos ver, proporção. Proporção seria uma igualdade entre razões. Então, vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Então, para você entender. Então, aqui a definição formal. Proporção é definida como uma igualdade entre duas razões. Cada igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que formam as razões na ordem dada são proporcionais. Então, imagine a seguinte situação. Você tem num posto de combustível, oferece o desconto aos clientes. R$ 1 para cada 10 litros. Então, se abastecer 10 litros, você tem um desconto de R$ 1. Se for 20 litros, 20 litros, o desconto vai ser de R$ 2. E 30 litros, o desconto é de R$ 3. 100 litros, o desconto é de R$ 10. 130 litros, desconto de R$ 13. 200 litros, desconto de R$ 20. Então, eu vou calcular a razão aqui para vocês verem entre litros de gasolina, razão entre desconto e litros de gasolina. Se vocês quiserem mais detalhes de razões, tem um vídeo no meu canal, tem um vídeo sobre razão. Aí, eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui. Então, quando eu falo de razão, eu ponho o primeiro no numerador e o segundo no denominador. Então, eu vou calcular a razão entre o desconto e o litro de gasolina. Então, desconto é R$ 1, a quantidade de litro é 10. Então, a razão é de 1/10. No segundo caso, a razão entre o desconto e o litro de gasolina vai ser 2/20. Mas se eu simplificar o 2/20, dividir o numerador e o denominador por 2, quem que vira? 1/10 também. O próxima razão seria 3/30. Então, 3/30. Aí dá para simplificar por 3, vira 1/10. A próxima ia ser 10 centésimos. Simplifica por 10, também vira 1/10. A próxima ia ser 13. A razão entre 13 e 130. Então, 13/130, que dá 1/10. Tá vendo que todas as razões foram iguais? Todas deram 10. Então, dizemos que os litros, a grandeza litro e a grandeza desconto são proporcionais. Então, por que é proporcional? Porque a razão do desconto com litros, todas as razões são iguais. Então, essas duas grandezas, a grandeza desconto e a grandeza litro, são grandezas proporcionais. Então, tá aqui. Tem uma propriedade de proporção que é assim, se você pegar 4 números inteiros, diferentes de zero, ó, A, B, C, D, tomados nessa ordem, tem que ser nessa ordem. Dizemos que forma uma proporção quando a razão de A por B for igual à razão de C por D. Então tá aqui, a razão de A para B é igual a C sobre D. Fração pode ser representada por uma divisão. Então, isso aqui vai acontecer: A dividido por B é igual a C dividido por D. E lê-se que A está para B, assim como C está para D. Então tá aí, ó. De A para B está para C para D. E aí tem uma propriedade que a gente usa, você já deve ter usado anteriormente, talvez, é multiplicar cruzado. Que se esses segmentos forem proporcionais, então ele vai obedecer essa regra aqui, ó. O A vezes D é igual a B vezes C. Esse A e o D a gente chama de extremos, e o B e o C de internos. Então, o produto de A por D
dos extremos é igual aos produtos do meio, que é B vezes C. Então, essa propriedade aqui ela vai ser muito usada. Por exemplo, aqui, usando a propriedade fundamental, verificar se os números 3, 7, 12 e 28 formam nessa ordem uma proporção. Se forma uma proporção, então de 3 está para 7, assim como 12 está para 28. E se eu multiplicar os extremos pelos meios ou multiplicar cruzado, vai dar uma igualdade, se for. Então, considerando o primeiro e o quarto número, que seria quem? Os extremos, o 3 e o 28. E o segundo e o terceiro número, que seriam os meios, 7 e os 12, você vai ver o seguinte, ó, que 3 sobre 3 vezes 28 é igual a 7 vezes 12, porque os dois deram 84. Ou seja, é uma proporção. Ó. Se você multiplicar cruzado, ó, 3 vezes 28 é igual a 12 vezes 7. Então, verificou-se que isso aqui é uma proporcionalidade. Tá certo? Tá aqui, ó. Como produto dos extremos é igual ao produto dos meios, dos números 3, 7, 12 e 28, então formam nessa ordem uma proporção. Então sempre tem que considerar a ordem, sempre é o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Quando você multiplicar cruzado, você vai ver que o 3 e o 28 vai ser os extremos. Então, 3 e 28. E esses dois aqui, o segundo e o terceiro, vai ser os meios. Se for uma proporção, toda vez o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vamos ver um exercício aqui, ó. Sabe-se que os números 6, 24, 5 e x formam nessa ordem uma proporção. Determinar o valor de x. Então tá aqui. Se é uma proporção, o 6 está para 24, assim como o 5 está para x. Aí aqui você vai ter a opção de multiplicar cruzado. Ou, na verdade, multiplicar cruzado seria a propriedade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E vai formar uma equação, vamos ver. Então tá aqui, ó. 6 vezes x, 6x. 24 vezes 5. Então vai dar 6x igual a 5 vezes 24 dá quanto? 120. Esse 6 está multiplicando. Ele vai para o segundo membro fazendo o contrário. Qual que é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, x igual a 120 sobre 6. X igual a 20. Então, o valor de x aqui é 20. E se você observar, ó, 6 sobre 24 dá para simplificar por 6. Aí vira 1 quarto. 5 sobre 20 dá para simplificar por 5. Também vira 1 quarto. Então, realmente, para isso aqui ser uma proporção, o valor de x tem que ser 20. Vamos ver outro exemplo. Na escola, deixa eu colocar um laser aqui, esse laser está muito. Na escola do bairro, para cada 4 meninas, há 5 meninos estudando. Se há 580 meninos matriculados, quantos alunos estudam nessa escola do bairro? Então, eu vou fazer assim, ó. 4 meninas para 5 meninos. Então, eu vou colocar a fração 4 quintos. O número de meninas aqui do bairro, eu não sei. Então, como eu comecei 4 meninas para 5 meninos, tem que ser a mesma coisa de x meninos para 500, x meninas para 580 meninos. Então, de novo, ó, esse de cima, né, o número de meninos está para o número de meninos. Então, 4 está para 5, assim como o x, que é o valor que eu não sei quantas meninas tem nessa escola, está para 580 meninos. Então, isso aqui tem que ser proporcional. É uma proporção. Então, eu posso multiplicar cruzado. Ou o produto dos extremos é igual aos produtos dos meios. Então, vai dar 5 vezes x, 5x, 4 vezes 580. Então, vai ficar 4 vezes 580 é 2.320. Então, 5x é igual a 2.320.
O 5 está multiplicando na equação do primeiro grau, ele passa para o segundo membro, dividindo. Então, x igual a 464. Então, tem 464 meninas, porque para essa proporção ser verdadeira, 4 para 5, essa daqui tem que dar 464 sobre 580. A pergunta é, quantos alunos? Então, aqui eu estou incluindo no total de alunos que tem os meninos e as meninas. Então, é só somar 580 com 464. Então, o total de alunos nessa escola, de estudantes, é 1044. Proporcionalidade entre grandeza. Tem dois tipos de proporção. Tem as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Então, vocês vão ter que classificar as grandezas sempre em diretamente ou inversamente. Então, grandezas diretamente são as que variam na mesma razão. Por exemplo, se eu dobrar uma, a outra também dobra. Se eu triplicar uma, a outra também triplica. Por exemplo, ó, uma torneira é aberta para encher um reservatório. De tempos em tempos, a altura da água no reservatório é medida e os resultados dessas medições encontram-se na tabela a seguir. Então, ó, quando era 10, ficou 12 centímetros. Aí eu vou dobrar, vai ficar mais fácil, vou pular esse 15. Então, do 10, se eu pular para o 20, dobrou, não dobrou? Então, a água também dobra, era 12, foi para 24. Olhando o 10 de novo, ó. Se eu triplicar 10 minutos, passar 30 minutos. A água que era 12 centímetros também triplicou, foi para 36. Então, o tempo e a altura da água em centímetros são grandezas diretamente proporcional. Então, aí você vê, se eu pegar 10 sobre 12, é a mesma coisa de ser 15 sobre 18, que é a mesma coisa de ser 20 sobre 24, que é a mesma coisa de ser 25 sobre 30, que é igual a mesma coisa de ser 30 sobre 36. Então são grandezas diretamente proporcional. Aqui é fácil ver que são iguais, ó, porque o 10 dá para simplificar, não dá? O 10 dá para simplificar por 2. Se eu simplificar o 10 por 2, ó. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. O 15 e o 18 dá para simplificar por 3. Se eu simplificar por 3, você vê que 15 dividido por 3 dá 5. 18 dividido por 3 dá 6. O 20 dá para simplificar por 4. Então, todas essas frações são frações equivalentes. Então, se eu simplificar o 24 por 4, vai virar 20 por 4, 5. 24 por 4, 6. Então, todas essas razões são iguais. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, o tempo e a altura. Se eu dobrar o tempo, a altura também dobra. Se eu triplicar o tempo, a altura também triplica. Então, grandeza diretamente proporcional. Aqui eu coloquei com letra, ó. Se x, y, z são diretamente proporcionais aos números a, b, c, então a razão de x por a é a mesma coisa de ser a razão de y por b, que é a mesma coisa de ser a razão de z sobre c. Vão formar frações equivalentes, que representam a mesma medida. Então tá aqui, ó, quando isso acontece, os números da primeira coluna são diretamente proporcionais aos números da segunda coluna. Agora, grandeza inversamente proporcional. Inversamente proporcional é assim: quando uma dobra, a outra cai pela metade. Então, aqui, por exemplo, a velocidade e o tempo. Um carro está a 50 km por hora, ele demora 2 horas para chegar. Se eu dobrar a velocidade, o tempo vai aumentar ou diminuir? Uai, se eu aumentar a velocidade, o tempo tem que diminuir. Então, quando eu dobro a velocidade, o tempo diminui pela metade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma bolinha, deixa eu colocar aqui o visor.
tem uma bolinha que deve se deslocar do ponto A até o ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta para esse deslocamento estão indicados na tabela. Ó. Ela com velocidade de 2 metros por segundo, ela demorou 60 segundos. Se eu dobrar essa velocidade para 4 metros por segundo, então essa bolinha vai chegar com um tempo menor, vai chegar mais rapidamente. Então, quando for 4 ao tempo, o tempo diminuiu pela metade, virou 30. Se for 6 metros por segundo, agora ela só gasta quantos segundos? 20. Tá vendo? Ó? Então, se eu dobrar, o tempo diminui pela metade. Ó. De 2 para 6 eu tripliquei e o tempo dividiu pela terça parte. Se eu quadruplicar, o tempo diminui 4 vezes. Então, quando um aumenta a velocidade, o tempo diminui. Se eu dobro, a velocidade divide por 2. Se eu triplico, ela divide por 3. Quando isso acontece, dizemos que a grandeza é inversamente proporcional. As razões aqui não vão dar iguais, só se você inverter elas. Então, quando for inversamente proporcional, você vai perceber que os produtos delas são iguais. Ó. O 2 vezes 60, quanto que é 2 vezes 60? 120. O 4 vezes 30, 120. O 6 sobre vezes 20, 120. O 8 vezes 15, 120. Então, toda vez que isso acontece, dizemos que a grandeza é inversamente proporcional. Então, tá aqui, ó. Se os números x, y, z são inversamente proporcionais aos números a, b, c, quando isso acontece, quando é inversamente proporcional, o produto de x por a é igual ao produto de y por b, que é igual ao produto de z por c. Então, com esse vídeo aula aí, vocês já dão conta já dá para resolver as atividades, a lista. Então, só para ficar de exemplo aqui, deixa eu pegar um exercício da lista aqui. Então, a número 1 parece essa que eu resolvi, que vai usar a propriedade de multiplicar cruzado, ou produto dos extremos é igual aos produtos dos meios. Essa aqui parece uma que eu acabei de falar. Vamos ver essas grandezas aqui. Pensa nas grandezas canetas e preço. Se eu dobrar o número de caneta, o preço tem que dobrar. Se eu triplicar o número de caneta, o preço tem que triplicar. Então, a grandeza, número de caneta e preço são diretamente ou inversamente proporcional? Então, se eu dobro, ela dobra. Se eu triplica, ela triplica. Então, aqui a resposta seria diretamente proporcional. Então, o número de canetas e o preço delas são diretamente proporcional. Agora, o número de pedreiros e o tempo gasto para fazer um serviço são grandezas o quê? Se eu contratar mais pessoas para trabalhar numa obra, numa construção, esse tempo tem que aumentar ou diminuir? Diminuir. Então, se eu dobrar o número de funcionários, eu quero que o tempo fique pela metade. Então, essa daqui, número de pedreiros e tempo, são grandezas o quê? Diretamente ou inversamente proporcional? Isto, inversamente proporcional. E aí vocês tentam resolver a lista. Então eu vou deixar o link. Eu falei de razão, né? Usei muita palavra razão. Se vocês quiserem uma vídeo, eu vou deixar no link, um link na descrição do vídeo, um vídeo aula sobre razões. Lá eu falo razão, as razões especiais de velocidade, escala. E qualquer dúvida que vocês tiverem de fazer essa atividade aqui, vocês comunicam com o responsável do grupo ou para mim mesmo. E a gente vê o que faz. Então, até a próxima, pessoal.